Fala galera, beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do Batalha de Livros. Hoje nós começamos a nossa primeira batalha das quartas de final num novo cenário para vocês. Isso aí, a batalha hoje acontece entre os livros A Arma Escarlate e A Menina que Roubava Livros. Certo? Certo? Isso depois da vinheta. Seguinte pessoal, hoje começa as quartas de final, nós temos 8 livros ainda em disputa, que vão disputar as quartas de final, e desses 8 livros, 4 passam para a próxima fase, que é a semifinal, certo? Então vamos começar já com o sorteio da primeira categoria, para decidir, para ver, né, quem passa para a próxima fase. Murilo, por favor, realize o sorteio. Não saiu o papelzinho, Murilo? O papel não Saiu. Saíram dois, ó. Tô colocando um aqui pra todo mundo ver que eu não trapaceei. E a primeira categoria de hoje é... Autor, ou autora. Autora ou autora? Bom, falando então da autora do livro Arma Escarlate, a Renata Ventura. Ela nasceu em 1985, no Rio de Janeiro. Tá? E ela trabalhou como... Ela já fez pesquisas e fez roteiros para cinema documentário. E depois ela resolveu se dedicar exclusivamente ao seu primeiro livro, que foi esse livro, A Arma Escarlate. Ela está escrevendo o segundo. Agora ela está escrevendo o segundo livro, continuação da série. Né? E atualmente ela saiu esse mês, saiu um livro De contos, de né? contos que tem um conto dela. E a Renata, por ser brasileira, né? Ela gosta de colocar nos seus livros elementos que divirtam o público, que tenham identidade com o folclore brasileiro, com a cultura brasileira, né? E o objetivo dela é isso, é divertir o público, entreter e ter uma leitura bacana para todo mundo. Exatamente. Certo? E aí nós temos o segundo autor de O hoje. segundo autor, que é o Marcos Zusak, da Menina que Roubava Livros. Ele é filho de pai austríaco, mãe alemã. Nasceu em 1975, na Austrália. Certo? Acho que por ser filho de mãe alemã, ele conhece um pouco Ele das conhece histórias da bastante da guerra, história né? da guerra, Por isso que né? a menina que roubava livros, os fatos acabam sendo Trouxe reais. bastante conteúdo pro livro, então, né? Ele tem 5 livros publicados atualmente, que é A Menina que Roubava Livros, Eu Sou o Mensageiro. Aí ele lançou agora recentemente A Garota que Eu Quero, que eu não tenho o livro ainda, mas o Murilo vai me dar de presente. Ele tem esses 2 livros aqui, que é uma série lançada pela editora Bertrand Brasil, que é o Bom de Briga, que é o primeiro, e o Azarão, que é a história de um menino que é lutador de boxe. Então esses são os livros do Marcos Zusak, certo? E assim, seu voto vai para... Meu voto vai para a Renata Ventura. Porque ela simplesmente largou tudo para poder escrever o livro dela. Eu acho que essa coragem dela, sei lá, é uma coisa, é incerto você saber se o seu livro vai dar certo ou não. E ela largou tudo para poder escrever A Arma Escarlate. Certo? E o seu voto? O meu voto vai para o Marcos Zusak, pelos livros que ele já publicou e pela forma como ele escreve, principalmente na Menina que Roubava Livros e no Eu Sou o Mensageiro, que são os livros mais famosos dele mundialmente. É de um jeito muito envolvente, muito cativante, você gosta demais dos personagens, é um personagem como se fosse próximo de você ali, você fica muito íntimo dos personagens pelo jeito que ele escreve. Então eu gosto dessa maneira que ele escreve, então o meu voto vai para ele. Certo. Sim? Então, como um voto para cada autor, então cada livro recebe 1 ponto, beleza? Beleza. Então vamos sortear a segunda categoria de hoje, já que já saiu o papelzinho. E a segunda categoria de hoje é romance. O amor na história. Qual é? Falando do romance pra vocês agora, eu vou falar um pouquinho do romance que acontece na Arma Escarlate, onde nosso personagem principal, o Hugo, se apaixona pela Maria. Só que a Maria é uma menina meio tímida, ela é caipira, veio do interior, né? Então ela não sabe muito bem ainda como se expressar. E o Hugo também é muito jovem e tudo mais. Só que o relacionamento deles, a amizade entre eles vai crescendo e a Maria mostra um lugar que ela se esconde dos outros alunos da escola, que é uma sala. Essa sala acaba sendo muito importante para a história do livro. E a amizade entre eles vai crescendo,
e aí o romance acontece, né? É um romance ainda meio precoce, meio de começo de adolescência, mas ele existe no livro e é isso que acontece, Isso né? aí. Esse aí tem todo um mistério por trás da Maria, Né? que só vamos descobrir isso no final do livro, então... Nós não vamos contar o mistério. Exatamente. Certo? Certo. E eu vou falar então da menina que roubava livros, que não tem romance. Tem romance, é uma coisa muito infantil ainda, porque Uhum. os personagens são muito novos, eles estão no meio de toda aquela guerra, mas a Liesel, ela é apaixonada pelo Hud, que é seu melhor amigo, e ela protege bastante ele. É, porque ele se mete em várias confusões. Exatamente. É um menino meio desligado, vamos dizer assim, Isso. né? Mas realmente não chega a acontecer um romance. Isso. A gente só sabe que ela gosta dele. Só uma grande amizade, na verdade, assim, uma coisa meio que de proteção, né? Exatamente. Então isso acontece. E E assim, seu voto? Meu voto vai pra Arma Escarlate, Uhum. porque é um romance que ele é mais concreto. Né? Certo. Ele chega a acontecer. Uhum. Diferente de uma menina que roubava livros, que ele não acontece. Certo, entendi. E o meu voto também vai pra Arma Escarlate, porque, como o Murilo falou, é um romance mais visível, vamos dizer assim. Ele acontece realmente, né? Beleza? Então, assim, a Arma Escarlate marca o segundo ponto de hoje, na verdade, né? Ok? Então vamos sortear a terceira categoria Terceira de categoria. hoje. Vamos ver se sai com mais facilidade. Opa, Aí 2. saíram 2 papéis. Segurei. E a próxima categoria é A capa. capa dos livros para vocês agora. Bom, falando da capa então, vou mostrar pra vocês a capa da Arma Escarlate, tá? Essa aqui é a capa. Aqui nós temos a varinha escarlate, que é a varinha do Hugo. O nome do livro, da autora. Atrás tem só alguns comentários. Essa é a capa, a segunda capa do livro, Uhum. mas a primeira capa é essa que vocês estão vendo agora, que é uma capa onde mostra o Cristo Redentor e o corpo ovado. A capa do... A capa da menina que roubava livros é esta aqui, uma capa única, não teve uma outra capa no Brasil publicada. Então aqui nós temos uma paisagem branca da neve, do frio da Alemanha, nos tempos de guerra. Acho que remete mais a um sentimento de coisa fria mesmo que a guerra traz, né? Aqui andando com guarda-chuva nessa neve, a morte, nós temos aqui. Então é bem interessante esse personagem, que é o narrador da história, né? E aqui atrás nós temos um complemento da paisagem, né? Que é novamente o deserto da neve e as árvores sem folhas. E aqui uma frase muito interessante que chama muita atenção de quem pega o livro, que diz assim: quando a morte conta uma história, você deve parar para ler. Então, esta é a capa da menina que roubava livros. Seu voto vai para? Meu voto vai para a menina que roubava livros, porque eu acho que a capa dela ela é mais chamativa. Principalmente por causa dessa frase também, né? Sim. Uhum. O meu voto também vai para menina que roubava livros. Primeiro pelo título sempre chama muita atenção, né? Quando você pega a capa, uma capa totalmente branca de neve, uma personagem, mas o que a menina tem a ver com a capa? A menina nem aparece na capa, na verdade, então é uma capa que desperta muita curiosidade. E quando você vira aqui atrás e vê uma frase dessa, aí você fica com mais vontade de ler ainda o livro, né? Então, a capa, o meu voto vai pra menina que roubava livros. Sim? Certo. Então assim, o terceiro ponto vai pra menina que roubava livros. Beleza? Vamos indo para a próxima categoria. E a quarta categoria de hoje é, sorteando aqui, a quarta categoria de hoje para vocês será prêmios dos livros e dos autores, para vocês agora. Bom, falando então dos prêmios, eu vou falar para vocês de Arma Escarlate. Tá? O livro não tem nenhuma premiação, mas ele foi indicado esse ano para o prêmio Codex de Ouro. Isso aí. Certo? Já a menina que roubava livros, ela ganhou 2 prêmios, o Print Hours de 2007 e foi eleito o livro do ano para leitores mais velhos pelo Conselho Australiano de Livros Infantis. E ela concorreu também no Teen Books Video Hours, onde tem um trailer book do livro. Então se você não viu ainda esse trailer, a gente vai deixar o link aqui embaixo e na nossa fanpage lá no Facebook para você assistir e poder ver os personagens nesse mini trailer que eles fizeram do livro, certo? E assim o seu voto vai para? Bom, meu voto, né, já que
não tem nem o que dizer. Vai pra menina que roubava livros. Por todas as Premiações. premiações. Isso, meu voto também vai pra menina que roubava livro pelas premiações que eles ganharam. Beleza? Então, com 2 votos, a menina marca mais 1 ponto. Ok? Vamos pra próxima E categoria. vamos pra Então. quinta categoria de hoje. E a quinta categoria A quinta categoria. de hoje é... Personagem principal. Bacana, personagem principal pra vocês agora. Hoje, que é a personagem principal, eu vou falar da menina que roubava livros, que é a Liesel Meminger, que é uma órfã, né? Ela perde o pai e a mãe abandona ela, deixa ela para uma outra família criar, porque nos horrores da guerra a mãe dela não tinha como criar. Ela perde o irmãozinho dela muito cedo e ela vai morar com essa outra família ali na periferia de Berlim, na Alemanha já nazista. E aí ela é uma menina muito corajosa. A Liesel não tem medo, ela encara os garotos da rua, briga com eles se for necessário para conseguir aquilo que ela quer. Tem o melhor amigo dela, que ela é apaixonada pelo Hud, desculpa. E aí a Liesel, ela é analfabeta. Só que o pai, que adotou ela, ele começa a ensinar ela a ler. Tanto que ela, logo no começo, quando o irmão dela falece, ela rouba o primeiro livro dela, que é o Manual do Coveiro. Só que ela não sabe o que está escrito lá, até que o pai adotivo dela começa a ensinar ela. E aí ela descobre que na casa do prefeito, lá de onde ela mora, da cidadezinha que ela mora, tem uma biblioteca. Então ela sempre, com toda a sua coragem, ela vai lá, ela invade a biblioteca e rouba os livros para que ela... E ela rouba todos esses livros como uma válvula de escape para fugir um pouco daquela realidade da guerra. Exatamente. Então essa é a Liesel, uma menina corajosa que tá ali para ajudar os amigos e até para os momentos mais difíceis ler uma boa história para eles. Certo? Exatamente. E o seu personagem? Arma Escarlate, vamos falar então do Hugo Escarlate. O livro começa, o personagem principal chama Ida, que é um garoto de 13 anos que mora na favela da Dona Marta com a avó e com a mãe. Ele vive dentro de um container, não é uma casa. E ele descobre aos 13 anos então que ele é um bruxo. A partir desse momento ele vai para a escola de magia e bruxaria. Lá ele começa a se apresentar como o Escarlate. Esse é o personagem principal. E o Hugo, ele não é um menino ingênuo, né? Ele, como ele nasceu, né? Como ele é carioca, nasceu no Rio de Janeiro, ele tem toda aquela malandragem, aquela esperteza do carioca, e por ter também convivido com o tráfico de drogas na favela, tem todas as mães para sobreviver lá, né? Exatamente. E ele não é uma pessoa que... Ele é até um bom amigo, mas ele não é o tipo de pessoa que confia em todo mundo com certa facilidade. E sempre fica com o pé atrás, né? Podemos dizer que também não é o tipo de pessoa muito confiável. Ele não confia e não é confiável. Exatamente. Certo. Beleza. E assim, seu voto vai para? Meu voto vai para a menina que roubava livros, porque a Liesel, ela enfrentou todo esse drama da guerra. Certo? Certo. E o seu voto? O meu voto vai para o Hugo, que é um personagem bem brasileiro, né? Que a gente conhece, que a gente vê pela televisão. E ele também não viveu os horrores da guerra, mas viveu da guerra do dia a dia no morro lá e teve que se virar para conseguir sobreviver até ir para a escola. E lá dentro também precisar dessas artimanhas para sobreviver lá dentro. Conviver no meio de tiroteios em favela não deve ser fácil, né? Exatamente. Mas é um personagem muito marcante também. Eu gosto bastante do Hugo e meu voto vai para ele. Ok? Então, um voto para cada um marca um ponto também. E assim nós chegamos então no final da primeira batalha de hoje. E o placar final é... O vencedor da semana é... A Menina que Roubava Livros, do Marcos Suzakis. Pela segunda vez. Pela segunda vez. Segunda batalha. E é o primeiro livro classificado para a semifinal. Exatamente. E ele vai aguardar o vencedor da próxima batalha, que é entre Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban e o Caçador de Pipas, né? Que é o vídeo da próxima semana, certo? Certo. Então, se você gostou do nosso vídeo, dá um gostei aqui embaixo. Se inscreve no nosso canal, aqui embaixo também. Lá no Facebook curte a nossa página e lá no Twitter segue a gente. Exatamente. Beleza, pessoal? Então, se vocês têm alguma crítica, alguma sugestão, escrevam aqui embaixo na nossa página no Facebook. Nós estamos aqui
pra fazer um vídeo bacana pra vocês, É beleza? isso aí. Então até mais, até a próxima quarta-feira. Até Mais mais. uma batalha de livros pra vocês.